Estamos começando o nosso Palavras Benditas de hoje. Vamos à carta de Tiago, capítulo 2, e especialmente porque esses textos de hoje foram escolhidos, porque nós temos falado muito a respeito da nossa vida prática, em torno da fé que nós temos em Cristo Jesus, e essa vida prática não é simplesmente dizer que é fácil. Nós sabemos que precisamos fazer enfrentamentos muito contundentes ao nosso próprio eu. Por isso, no último encontro, nós falamos sobre desejos e pecados. E então é mais que justo que nós avancemos ainda mais na compreensão da experiência prática a partir da nossa fé. Porque muitas pessoas me dizem, mas Darleide, eu não tenho conseguido, eu tenho sido vencida ou vencido pelos meus vícios, eu não tenho conseguido avançar. Queridos, nós precisamos ser mais cooperadores do Senhor, como está escrito na palavra de Deus lá em 1 Coríntios, está escrito no capítulo 3, verso 9, que nós somos cooperadores do Senhor. Somos cooperadores na pregação do Evangelho, somos cooperadores em sermos aqui na terra boca de Deus, mão de Deus para abençoar, para acolher, para ajudar, para anunciar o reino. O Senhor nos tem aqui na terra como cooperadores. Ele tem legiões e legiões de anjos a seu dispor, mas Ele conta comigo e com você para sermos cooperadores de humanos para humanos. Em se tratando de sermos cooperadores de Deus, nós precisamos ficar alertas de que o Senhor, ao esperar que nós cooperemos, Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu inteligências, portanto capacidades, habilidades, e Ele nos tem como quem realmente consegue fazer e avançar pelo seu poder e sua graça, mas também considera a nossa vontade, a nossa determinação. Ele considera a nossa vontade, a nossa determinação. Se você alinhar a sua determinação e a sua vontade com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, e se determinar a fazer, a agir, nós conseguiremos. É possível que nós não consigamos de um dia para o outro tudo que nós gostaríamos. Mas é possível entender que, nesse processo, em lugar de regredir, nós vamos progredir. O que você tem esperado para viver hoje, você precisa cooperar para viver hoje. Aquilo que você tem em mente que deva se realizar, que você lembre que há a sua parte e há a parte de Deus. Quando é que nós vamos nos aquietar? Nós vamos nos aquietar quando nós tivermos cooperado com Deus e aquilo que já não é da nossa competência, aí o Senhor fará. Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante. Portanto, nós vamos ler alguns versos da carta de Tiago, capítulo 2, textos muito conhecidos de muitos dos cristãos, porque às vezes até usamos como jargão, mas não apresentamos de fato a nossa vida. Ele diz: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Tiago é tão prático na sua expressão para que nós tenhamos entendimento sobre a fé prática, não é? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé e outros têm obras. Mostre-me então a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé.
Você sabia que pessoas que realizam muitas vezes demonstram mais fé do que muitos cristãos, muitas outras pessoas que dizem crer, mas não realizam nada? As obras, muitas vezes, vão falar a respeito de uma fé que é possuída por aquele que é levado a realizar, especialmente se nós estivermos falando a respeito de realizarmos no nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela confiança no poder de Deus, pela confiança nas promessas de Deus. Nós nos levantamos e então nós realizamos porque o Senhor cooperou e nós cooperamos com o Senhor. Isso é muito significativo. Tem pessoas que são cooperadoras do Senhor mesmo sem frequentar igrejas, mesmo sem serem religiosos, sabia? Claro que você sabia, basta olhar para as realizações do mundo. Muitas vezes os que estão no mundo sem nenhuma ligação religiosa são movidos por desejos genuínos de realizar, de fazer e acontecer, usam todo o conhecimento, usam todas as maneiras disponíveis para realizar, enquanto nós cristãos muitas vezes estamos dizendo ter fé, passamos muito tempo até buscando a Deus, lendo a palavra, dizendo, alimentando, nutrindo a nossa fé, mas nós não nos movemos para realizar coisa alguma. Uma moça me escreveu nos últimos dias e ontem mais uma vez, ela disse, Darlide, eu não tenho conseguido abandonar o vício da pornografia, de ver pornografia. Eu não tenho conseguido. Eu oro, eu peço a Deus, mas eu não tenho conseguido. Então eu fui verificar como é a sua rotina, como é o seu dia a dia. Assistindo séries, filmes, não de pornografia, mas de outro gênero, mas gêneros que não são cristãos, que não são espirituais e que numa cena ou noutra aparecem sugestões que são gatilhos para disparar aquilo que já é do seu hábito, que já virou um vício. Portanto, ela assiste os filmes sozinha, aquilo vem como estímulo, como um gatilho, e ela então é levada a voltar à sua velha prática de consumir pornografia, portanto, automanipular o seu próprio corpo e de então entrar naquele ciclo de culpa mais uma vez, de tristeza mais uma vez, mas aquelas horas gastas orando não foram suficientes para lhe dar sabedoria. Aquelas horas gastas orando não foram suficientes para lhe dar determinação, força, inteligência para perceber que ela não pode se expor a nenhuma destas ciladas.